Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para falar sobre refactoring. Como que a gente faz para fazer um refactoring sem ter medo de quebrar as coisas, sem ter aquela insegurança de mexer no código e acabar quebrando mais do que o que já está quebrado, você tenta arrumar um negócio, quebra outro. Como que a gente faz para tirar um pouco desse medo? Eu não sei se você já passou por isso, mas em várias situações na minha carreira eu já tive que fazer refactorings e várias dessas vezes eu fiquei com aquela insegurança. Mesmo quando você tem muito tempo já de empresa, muito tempo de equipe mexendo no mesmo sistema, você está acostumado com aquele código, você vê aquele código todo dia, mas quando você precisa ajustar alguma coisa, mudar uma lógica que parece que tá ruim, tá difícil de manter ali, você fica com aquele medo, você fica com aquela insegurança. Eu, inclusive, acabei de passar por isso nessa semana, na semana passada também, refatorar um código que estava bem meia boca ali, já estava começando a trazer problemas para o time, e aí eu tive que fazer um refactoring relativamente grande, uma alteração pequena, porém um refactoring grande. Então resolvi trazer um pouco dessa experiência que eu passei recente agora, um pouco também das outras experiências que eu já tive fazendo refactoring, para te ajudar a pensar mais sobre o assunto e como que a gente pode fazer para se sentir mais seguro. Como que você pode fazer para ficar mais tranquilo, para se garantir melhor e não ficar enfiando bug em produção à toa aí só porque você quis melhorar o código. Para começar, vamos dar uma balizada no conhecimento aqui, só para a gente alinhar direitinho o que é um refactoring. Muitas vezes a gente escuta essa palavra no dia a dia, a gente mexe com código, muito com código ali, a gente acaba ouvindo, faz refactoring, faz isso, faz aquilo, mas o que é refactoring de fato? O que é e para que ele serve? Antes de falar de refactoring, vamos só recapitular um conceito muito importante aí, que se você acompanha o canal, você já viu algumas vezes eu falar sobre isso. O que é um método? Um método é uma parada que recebe uma entrada, faz um processamento e devolve uma saída. Às vezes essa saída é efetivamente um resultado, né, um valor que o seu método devolve, ou às vezes é uma operação que ele efetua, no caso de um método void, por exemplo. E aí o que a gente chama de entrada são os parâmetros daquele método. Às vezes são parâmetros específicos que são declarados efetivamente ali no nosso código, né, no nosso método, ou às vezes são parâmetros que são, por exemplo, campos de um objeto. Você preenche os campos daquele objeto e o método faz processamento daqueles campos. E processamento efetivamente é o código do nosso método, né? O corpo dele, aquilo que ele efetivamente vai fazer. O que a gente tende a entender sempre é que a partir de uma entrada, o seu código ele vai fazer alguma lógica ali e vai devolver um retorno. E quando a gente fala sobre um sistema, a gente está falando aqui de método, que ele faz uma entrada, um processamento, uma saída, o conceito de sistema, o conceito de software, né, de aplicação, é o mesmo, só que ele é estendido para uma cadeia de métodos, uma cadeia de funções, uma cadeia de classes. Então, um sistema, uma aplicação, nada mais é do que alguma coisa que recebe uma entrada, que executa um processamento a partir dessa entrada e que devolve uma saída. Então, pensa lá no seu sistema de cadastro de clientes, por exemplo. O seu cadastro de clientes ele vai ter uma entrada de informação, que é o formulário de dados do cliente. E aí a gente entra naquele sistema, preenche os dados e clica, por exemplo, no botão salvar. Aquele botão salvar vai efetuar um processamento em cima daqueles dados. Vai gravar no banco, vai aplicar regras de negócio, vai fazer cálculos. E no final ele vai te devolver uma saída, que talvez seja uma mensagem dizendo, olha, o seu cliente foi cadastrado com sucesso. Ou às vezes é um e-mail falando, seu cadastro foi efetuado, obrigado por se cadastrar no nosso sistema aqui, sei lá. Mas sempre vai ter uma entrada, um processamento, uma saída. Então esse conceito de entrada, processamento e saída, ele se aplica ao método, ele se aplica a uma classe e ele se aplica ao seu sistema como um todo, a sua aplicação como um todo. E quando a gente fala sobre refactoring, e eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa entender aqui, é que o refactoring ele foca no processamento. O refactoring não foca nas saídas.
Às vezes, em algumas situações, talvez você tenha que mudar as entradas, fazer alguma alteração ali nas entradas. Mas o foco principal do refactoring sempre é o processamento, é o meio da coisa. A gente não muda a saída quando faz um refactoring, não pode mudar a saída. Quando a gente muda a saída, você está criando ou uma nova feature, ou você está fazendo uma correção no seu sistema. Que faz parte, claro, do nosso dia a dia. Só não é refactoring. Ou às vezes, eventualmente, você faz as duas coisas, né? Você muda o processamento e inclui uma nova feature lá, ou faz uma correção alterando a saída. Mas, olhando pelo conceito, né? Pela coisa como ela foi definida, né? Como ela foi criada, refactoring é uma coisa que foca no processamento. Ou seja, a gente muda o comportamento do código para que ele faça as mesmas coisas, só que sem alterar as saídas. Ou seja, eu mudo só a parte interna do meu sistema. Eu mudo só a parte interna do meu processamento, do meu método ali. Eu não posso alterar a saída. Alterou a saída, ou é feature nova, ou é uma correção. E aí, para que serve, então? Se ele não muda a saída, por que a gente faz refactor? Qual que é o sentido de eu fazer uma alteração numa coisa que não muda o resultado esperado daquela coisa? A gente faz refactoring principalmente para melhorar a estrutura interna do nosso código. E é por isso que geralmente a gente não faz isso. A empresa está sempre focada em criar novas features, porque ela está fazendo um investimento em alguma coisa que pode gerar receita em cima do software. Que seja processar o pedido de um cliente automaticamente, que seja receber uma reclamação e analisar aquela reclamação para saber se ele está com um bom humor ou com um mau humor. Ou então a gente está fazendo uma correção. Ou seja, eu estou investindo dinheiro em uma alteração de código para que aquele problema pare de sangrar dinheiro da empresa. Muitas vezes você tem um bug lá e às vezes ele está gerando problemas operacionais, por exemplo. Ele está gerando mais trabalho. Né? Gera retrabalho. Ou, sei lá, você tem um sistema de logística e aí ele manda o seu caminhão de entrega aí para um lado, só que ele tinha que ir para o outro. Então a empresa está gastando mais gasolina para fazer esse transporte. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. É que quando a gente tem um bug dentro do sistema, a gente está fazendo dinheiro vazado lá de dentro. Né? A empresa está gastando mais por causa daquele bug. E é por isso que é importante a gente investir dinheiro também em correções. Toda empresa faz isso. Ela dedica um pedaço do budget dela para fazer features novas, para fazer projetos, por exemplo, para incrementar o seu produto, e também investe uma parte desse dinheiro para fazer correção de bugs. E quando a gente fala que eu vou fazer um refactoring no código, significa que eu vou melhorar a estrutura interna do código sem alterar as saídas. Ou seja, na prática, para a empresa, aquilo não muda o comportamento da aplicação. Então ela está investindo um dinheiro ali que ele fica invisível. Ele fica meio que perdido na linha do tempo. É por isso que as empresas não fazem refactoring normalmente. Porque não existe um investimento em refactoring. Ele também serve para facilitar alterações futuras. Então eu melhoro a estrutura interna do código para que ele, por exemplo, seja melhor, seja mais fácil para receber features novas, seja mais plugável, seja mais extensível. Às vezes, esse tipo de alteração ela não é tão futura assim quanto a gente imagina. Muitas vezes você tem um problema ali no seu código que está gerando, como ele está com uma lógica confusa, por exemplo, a gente fica ali perdendo muito tempo para dar manutenção. Quantas vezes você já não parou para fazer uma correção que era tão simples, que é um negócio tão idiota, mas que você ficou 2, 3 dias para analisar o ponto onde precisava alterar. Como eu disse aí no começo do vídeo, né, essa alteração que eu tive que fazer recentemente não era uma alteração tão grande, mas ela deu muito trabalho de entender porque o código estava muito confuso. Eu não estava conseguindo entender o que era para fazer.
Não é todo programador que tem a habilidade de escrever um código fluido, né? Às vezes esse código ele tinha desvios, vai para cá e volta para cá e altera as coisas por referência, e aí tem parâmetros que não deveriam ser parâmetros, e aí você fica confuso, você não sabe direito o que é para fazer. Então às vezes você tem códigos que são tão complexos, tão acoplados, tão difíceis de mexer, que vale a pena você fazer uma reestruturação interna para que você tenha menos problemas para mexer nisso no futuro. E como eu disse, às vezes não é tão futuro assim. Às vezes a pessoa faz o código hoje e daqui 5 dias você tem que dar manutenção de novo, porque deu problema. E aqui eu não estou discutindo se isso é gerado por quem tem mais experiência ou por quem tem menos experiência. Faz parte da carreira. Você vai trombar com isso a vida toda. Isso vai acontecer com você, começou a acontecer comigo quando eu comecei e acontece até hoje. Seja porque eu mesmo fiz um código ruim, eu mesmo tive que dar manutenção, ou seja porque quando eu era mais experiente já, eu tive que pegar o código de pessoas menos experientes. Isso faz parte do ciclo do negócio, né? E às vezes até código de pessoas muito experientes também gera problema, né? As pessoas têm pontos de vista diferentes, têm lógicas diferentes estruturadas na cabeça, né? Então, a gente não pode julgar. Se o código está funcionando, ela tem um ponto, né? Eu não posso simplesmente achar que está tudo errado. Mas faz parte do nosso trabalho ali. E aí, às vezes, fazer essas alterações ajuda e o custo-benefício disso já é logo na frente, não é daqui 5 anos, daqui 10 anos. Né? Muita gente pensa que isso demora a chegar, e às vezes não demora. Eu sempre gosto de comparar o refactoring à limpeza de um restaurante. Quando você tem um restaurante, existem várias coisas que você precisa gerenciar lá dentro. Sobre comida, sobre como você vai preparar os pratos, se a comida está boa, se os clientes estão gostando, se o serviço é bom. Mas existem várias coisas nos bastidores do restaurante que precisam ser feitas. Existem as coisas que, para quem é empresário, são mais claras. Né? Eu preciso gerenciar fluxo de caixa. Eu preciso saber quanto cada prato vai me dar de lucro, quanto eu gasto num prato, né, para fazer um prato do menu, e quanto ele vai me gerar de lucro. Então se eu fizer 10 pratos desse, eu vou gastar R$100, mas se eu vender eles, eu vou lucrar 200. E o empresário tem essas contas na cabeça. Mas tem coisas que estão ali atrás da parada que às vezes a gente não dá tanta importância. Mas que, se você deixa de fazer, a médio e longo prazo, isso começa a te trazer outros problemas. E aí a limpeza do restaurante é uma coisa que é 100% essencial. Você não pode abrir o seu restaurante para servir alguém com ele todo sujo. E às vezes não é só limpar o chão do restaurante, não é só limpar os pratos, não é só limpar os lugares onde ficam as comidas, as mesas, as cadeiras. Você precisa limpar também a cozinha. Porque se você não limpar a cozinha, em algum momento vai aparecer umas baratinhas, uns ratos lá. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer comida no meio daquela sujeira? É o lugar de onde você faz a comida. Então, existem tarefas dentro de uma empresa, não só do restaurante, né, mas dentro de uma empresa, que elas precisam ser feitas. E são tarefas de manutenção. São tarefas para garantir que o serviço vai ser bom. Mas às vezes não influencia diretamente naquilo que você vê como resultado do seu trabalho. O refactoring é a mesma coisa. A gente faz refactoring para limpar a casa, para manter seu código limpo, para manter o seu código simples de manter. Porque se você não faz isso periodicamente, seu código vai ficando sucateado. Ele vai ficando difícil de mexer. Eu acho que a maior expressão dessa situação é quando a gente pega um código, você mexe nele, quebra um monte de coisas. E aí a gente dá rollback na alteração e fala, cara, melhor não mexer nisso aqui. Você não pode ter dentro do seu sistema um pedaço onde você fala, aqui é melhor não mexer. Não tem condição de se trabalhar desse jeito.
vai te gerar muitos problemas a médio e longo prazo. Então pensa no refactoring como a limpeza do restaurante, a limpeza da cozinha do restaurante, que eu acho que é muito mais evidente do que a limpeza do salão ali. Alguém tem que limpar a cozinha. Se você não deixar o fogão bonitinho lá, se você não deixar o exaustor bem limpinho, tirar as gorduras, se você não tirar aquela sujeira que cai quando você está cozinhando atrás do fogão ali, vai dar ruim, vai aparecer um monte de inseto, vai dar mosca, vai dar barata. E aí seu serviço já era. Refactoring é a mesma coisa. Você tem que limpar a sua cozinha. Você tem que limpar o seu background ali, os seus bastidores, periodicamente. Não é uma coisa que... Uma outra coisa que eu acho que todo mundo pensa, principalmente quem é chefe ou quem é mais novo, né? O certo é fazer tudo certo da primeira vez. Então vamos investir tempo aqui no projeto para que tudo seja projetado da melhor forma desde o início. Cara, essa é a maior papagaiada que alguém já inventou aí na área de tecnologia. O que é certo para você no início, não necessariamente vai ser certo para você daqui a um ano. As coisas evoluem, o código também evolui. Então não adianta você achar que tudo pode ser construído do jeito certo desde o início. Isso não vai acontecer. O código bom é aquele que você entrega da melhor forma que você consegue naquele momento. Mas refactor é uma coisa necessária, você vai precisar fazer. Mesmo que você ache que seu time fez um trabalho bom. Com o passar dos anos, o código sucateia. Não tem jeito, você precisa refatorar. É uma tarefa que faz parte da produção do software. Não tem jeito. Sei que dá trabalho, sei que às vezes assusta um pouco, mas infelizmente não tem como. E aí, existem os problemas da gente fazer um refactoring, e é por isso que ninguém faz. Eu não vou falar ninguém aqui, porque às vezes a gente faz sim. Mas a maioria dos devs não fazem, ou a maioria dos chefes, dos gestores, das empresas não querem fazer, por causa desses problemas aí, desses 3 problemas principais. O primeiro é o tempo. Como sempre, nunca temos tempo para fazer nada. Como eu já disse em vários outros vídeos aí, tempo é uma desculpa universal, você vai usar ela para tudo que você achar que dá para usar. Mas eu não tenho tempo de fazer esse refactoring. Faz de qualquer jeito aí. Quantas vezes você já não escutou isso? Você pega um código que está todo requenguela, que não tem a menor condição de mexer. E aí você fala, pô, vou ter que mexer aqui, cara, porque não dá, não estou conseguindo alterar, tá muito complexo. Aí seu chefe olha pro negócio, tá, mas quanto tempo você vai levar? Eu acho que eu vou levar, sei lá, uns 5 dias para alterar isso aqui. Mas e se você só fizer sua alteração? Minha alteração talvez eu faça em um dia. Então deixa quieto, cara, faz aí desse jeito mesmo, porque a gente precisa entregar. Depois você mexe aí, deixa anotado, e aí quando tiver mais tranquilo você mexe. Cara, quando tiver mais tranquilo é a melhor frase que existe. Nunca vai estar tranquilo. Nunca vai ser tranquilo o suficiente. A gente está sempre atolado de trabalho. Não importa em qual empresa você vai trabalhar, não importa em qual projeto você está, não importa. Não importa a linguagem, não importa o jeito, se usa Agile, se usa Waterfall, não faz diferença. Você sempre vai estar apertado com o tempo. Claro que aqui eu dei um exemplo esdrúxulo aí, né? 5 dias, talvez, realmente seja demais. Mas às vezes a comparação é ridiculamente pequena. Pô, se eu for fazer isso aqui, eu demoro 1 hora. Se eu tiver que refatorar, eu demoro 1 dia. Às vezes vale a pena. Pô, investir 8 horas num refactoring que pode trazer benefício a longo prazo, por que não? Mas não vou julgar aqui se isso faz parte do seu contexto, está certo ou está errado. Mas é só para lembrar que a gente sempre usa o tempo como desculpa para qualquer coisa. E refactoring é uma das coisas que sofre muito com isso, né? Refactoring e teste de unidade. Acho que são as 2 coisas que mais sofrem com isso. Porque são coisas que a gente precisa fazer, que precisa estar dentro do nosso dia a dia ali, e a gente não faz porque fala que não tem tempo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Segundo problema, o risco de quebrar alguma coisa que funciona hoje. Quando você está fazendo refactoring, se você já está pensando aí em alguma coisa que tem já uma entrada, tem um processamento, tem uma saída, normalmente é software que funciona. E aí, para você alterar software que funciona,
sem criar uma nova feature, é realmente uma coisa complexa. Então, não estou dizendo aqui que todo o trabalho de refactoring tem que ser feito sem ser linkado a uma nova feature, sem ser linkado a uma correção, né? Mas a gente também... existe esse lance do quebrar algo. Mesmo se você estiver fazendo uma correção, quando você resolve refatorar alguma coisa, às vezes uma linha que seja, existe um risco de você quebrar um negócio que já está funcionando. E aí vem sempre a questão, pô, mas será que você testou direito? Será que essa alteração não vai quebrar? E a gente fica com... eu acho que essa é a maior insegurança que a gente tem. Né? Ah, pô, mas eu não sei se quebra. Então, pô, deixa quieto. Melhor deixar aí. Essa tartaruga está em cima da árvore e tem algum motivo para ela estar lá. Então deixa ela lá. A gente escuta muito isso, né? Tem várias dessas histórias aí para contar, vários desses exemplos igual da tartaruga aí para a gente falar. Porque também tá dentro do nosso dia a dia ali de dev, né? Infelizmente. Então o risco de quebrar, ele é real. Não estou dizendo que não existe. Existe o risco da gente alterar, fazer refactor numa coisa e quebrar essa coisa. Mas faz parte do jogo. Então, às vezes ali é uma balança que você tem que fazer de custo-benefício, mas eu acho que é o maior problema que a gente tem na nossa cabeça de dev aqui. Pô, eu não vou ser o cara, eu não vou ser a pessoa que vai entrar lá e vai botar um bug novo em produção. Eu estou tentando corrigir um negócio aqui, não vou botar um bug lá à toa. Só porque eu achei que o código fica mais bonitinho se eu fizer desse jeito. Muitas vezes a gente enxerga o refactoring dessa forma, né? Ah, o código fica mais bonito. Não é bonito, ele serve para isso aí que a gente falou agora, melhorar a estrutura interna do código, facilitar alterações futuras. Mas eu acho que isso faz esse pensamento vir à tona, né? Do código bonitinho. É porque você quebrou um negócio em produção só porque você achou que o código estava ruim. E às vezes não é, infelizmente. E tem situações também, e essa já é um cenário um pouco mais complexo, que às vezes a sua alteração ela quebra indiretamente. Ela não quebra o código diretamente. Pô, eu fiz um teste aqui e no meu teste passou. Só que o seu teste ele foi focado numa situação específica. E às vezes existem N situações, você testou quase todas, mas escapou uma. E essa uma buga quando vai para produção. É muito comum acontecer isso também. A gente faz um refactor, a gente faz uma alteração, não consegue testar todos os cenários que existem dentro da aplicação. E aí você acaba descobrindo lá em produção. Ou às vezes se você dá sorte no seu ambiente de teste aí com QA ou alguma coisa assim. E aí você consegue pegar o bug. Mas depois que você já fez a sua alteração. Muitas vezes o código estar ruim dificulta que você enxergue o impacto da alteração, né? Enxerga o impacto real da coisa. Talvez seja o pior dos problemas. Né? Porque é muito grande a chance disso acontecer em produção. Né? E aí depois que foi para produção é que o negócio pega. É quando você escuta a conversinha lá, mas você alterou só porque você achou que era mais bonito. É porque você quebrou um negócio e você não conseguiu enxergar. Eu acho que esses são os 3 maiores problemas da gente fazer refactor e são os que mais impedem as empresas de acharem que o refactor é uma coisa positiva. É o tipo da coisa, é igual teste de unidade. É o tipo da coisa que todo mundo fala, isso é importante, é legal fazer. Mas assim, deixa para depois, não faz agora não, porque a gente tá sem tempo, você vai quebrar aí o negócio, depois não vai dar tempo de corrigir, vai ter que publicar semana que vem. Né? Faz isso depois, aí, porque é melhor, mais garantido. Então, assim, é importante, mas não é tão importante assim. Né? A gente acha que é importante porque a gente lê artigo, a gente vê vídeo na internet, nos livros. Todo mundo fala que é importante fazer refactor em teste de unidade. Mas na prática, não é tão importante assim, aparentemente. Né? Porque se fosse a gente faria, toda empresa faria. Então, esses são os 3 maiores problemas aí. E aí, como que eu faço para mitigar esses problemas? Ou como diria aí o Chapolin Colorado, e agora quem poderá nos defender? Quem que pode nos ajudar a fazer um refactoring com mais segurança? Né? Para tirar esse medo, para deixar a gente mais tranquilo na hora de refatorar.
E é claro que é o teste de unidade. Não é o Chapolin Colorado, né? A gente faz teste de unidade para várias coisas. Para saber se a gente está cumprindo o requisito ali, que eu acho que é a função principal do teste, né? É saber se o nosso código faz aquilo que ele deveria fazer. Mas uma das vantagens, que são meio que um efeito colateral do teste de unidade ali, é que ele ajuda muito no refactoring. E eu não sei realmente se os devs entendem esse conceito. Porque na maioria das vezes a gente liga teste de unidade à qualidade, sempre olhando para não ter bugs. Eu vou fazer teste aqui porque é melhor, porque eu não vou ter bugs. E às vezes, né, não é só isso. Às vezes não, né? O teste de unidade ele tem outros benefícios. Tem vários outros. E permitir refactoring é um deles. Permitir não, né? Facilitar o refactoring. Acho que essa é a palavra mais correta. Facilitar. Ele torna seus refactorings mais fáceis. Porque o teste de unidade é o recurso ideal para te ajudar com o refactoring. Não existe ferramenta de codificação, não existe técnica de codificação melhor do que teste de unidade para fazer refactoring. Você vai aprender um monte de coisa aí na sua carreira que você pode fazer, como você vai fazer, como você vai aplicar. Mas quando a gente fala de refactoring, você vai ver que na maioria das vezes está diretamente relacionado ao teste de unidade. Isso porque o teste de unidade ele é um código que valida as saídas do seu método sem se importar com o que tem dentro do método. E é exatamente esse ponto que foi o que a gente falou no começo lá. E foi por isso que eu fiz questão aqui da gente relembrar o conceito do método, né? Entrada, processamento e saída. O teste de unidade, ele testa as saídas. Ele não sabe exatamente o que você está fazendo no processamento. Mas os seus asserts, né, aquilo que você está checando no teste, é baseado naquilo que o seu método devolve. E é por isso que ele é o ideal. Lembra que o refactoring é uma coisa que foca no processamento e não na saída. Ou seja, com o teste de unidade, eu consigo alterar o miolo do meu método ali, né, o código do meu método, e ele vai me dizer se a saída mudou ou não. Então é a ferramenta perfeita para fazer refactoring. Porque eu posso alterar o que eu quiser dentro do método. Desde que eu tenha teste de unidade suficiente para garantir que quando eu faço aquela alteração, as saídas não mudaram. Você se sente mais livre, porque sua mente está pensando só em melhorar o código. Quando você não tem uma validação das suas saídas, é difícil, porque toda hora você tem que pensar se você está quebrando ou não. E o teste de unidade, ele tira isso da sua cabeça na hora que você está codando. É muito mais fácil você pensar só em código e saber que, mas aqui eu sei que o teste me garante que se der ruim ele vai me mostrar aqui que quebrou. Então, e é muito rápido, né? Lembra que o teste de unidade ele é simples, direto e rápido. Então eu consigo ver, alterar e ter feedback instantâneo praticamente da minha alteração. Será que se eu trocar esse if de lugar quebra? Será que se eu mudar essa variável, atribuição da variável aqui, em vez de no começo eu colocar no final, será que quebra? Será que se eu trocar essa dependência por uma injeção de dependência aqui no método, será que quebra? Então tem várias coisas que você pode mexer ali, mas a sua saída vai ser validada. É um recurso incrível. E aí eu falei que ele não se importa com o processamento, mas é quase isso, né? Às vezes existem situações onde ele acaba validando algumas coisas do processamento. Por exemplo, se você tiver um método void, e eu falei já sobre testes em método void em um dos vídeos aí passados, vou deixar o link dele aqui em cima, caso você queira assistir para ver. Mas no método void, ele só aplica um comportamento, mas ele não gera uma saída, porque ele é void e não tem retorno. Então, às vezes, você precisa se importar com o processamento, porque você precisa, por exemplo, validar se um mock foi executado com um determinado valor de parâmetro. Porque, afinal, o método é void, então eu não consigo ver se o parâmetro, se o meu request, se o valor que eu mandei como parâmetro, se ele está correto para aquele mock.
né, ou para aquela outra classe, né? Então eu sou obrigado a fazer um teste dentro do meu código para saber se aquela variável estava com o valor correto. No caso do mock, né? Não vou abrir aqui o método com reflection para testar um private para ver se ele está com o valor correto, né? Aí já é um pouco demais. Mas um teste de um método void com mocks, né, poderia ser perfeitamente aplicado dessa forma. Então, às vezes, em situações específicas, você precisa lidar com processamento. Mas mesmo assim, esse processamento, no caso do método void, ele também está relacionado à saída, né? Então, são coisas, digamos ali que o processamento e a saída eles estão intimamente ligados, né? Estão acoplados. E aí não tem jeito, você vai ter que ligar para o processamento. Mas na maioria das vezes não, ele vai validar a saída sem se importar, né? E o mais legal de tudo é que o teste de unidade ele é um registro versionado das suas validações. Ele não é um documento que você guardou no seu gerenciador de wikis lá, ou sei lá, dentro dos seus cards. Não é isso, lá no seu board, né? Não, ele é um registro versionado porque ele é código-fonte. Então ele é versionado junto com a sua aplicação. Se você precisar daquela validação, ou se ela mudou e você precisa saber por que ela mudou, você volta no seu histórico do Git, você volta no seu histórico do SVN, aí, sei lá qual gerenciador você usa, e aí você consegue ver exatamente como era antes da última alteração. E por que mudou, né? Se a pessoa foi camarada ali, colocou bons comentários. Você consegue versionar, cara, é fantástico ter isso. Muita gente tem cenários de teste registrados em documentos, em Word, Google Drive, sei lá. E, assim, não vou julgar a metodologia da sua empresa ou do seu time, ou sei lá. Mas muitas vezes a gente escreve documentos e depois, daqui um mês, eles já estão errados. Porque a gente não atualiza a documentação. Para pensar, se você não tem tempo de atualizar o seu código-fonte porque ele está sucateando, imagina se você vai ter tempo de voltar e alterar as documentações. Seu cliente vai pedindo as paradas aqui, ó, e você está só... Não, então, tem que fazer essa alteração. Beleza, então vamos fazer. Ah, essa alteração e agora? Beleza, vamos fazer. Você acha mesmo que as pessoas vão voltar nos documentos para alterar? Precisa de muita disciplina, precisa de um processo muito bem amarrado para que isso seja bom. E às vezes, por mais que seja bom, ele falha. Com o teste, é mais difícil falhar. Porque, como ele é código-fonte, primeiro que ele vai estar versionado junto com o seu fonte. Segundo, que se você pluga os seus testes dentro de um pipeline de automação, esse teste vai rodar toda hora. Então, se você fez um refactoring e quebrou os testes, você tem que entrar lá e alterar os testes. A menos que você seja daqueles devs que entra lá e comenta teste, né? Espero que não seja o seu caso aí. Mas se você seguiu a cartilha ali, fez tudo dentro do esperado, você vai alterar os seus testes de unidade. E eles vão estar lá bonitinho, lá, documentado, com bons nomes, né? Que sejam legíveis, que sejam fluidos, que você consiga entender o que aquele teste faz. E vai estar versionado lá para você, você vai saber todas as validações que precisam ser feitas. É a melhor coisa que um dev pode esperar em termos de documentação, né? Sei que talvez sua empresa seja boa com isso, mas eu duvido que ela seja tão boa em lidar com o versionamento de documentos. Sei que o Google Drive tem versionamento, o Word tem versionamento, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para nós devs, pelo menos, a melhor coisa que tem é que tudo seja versionado no código. E o teste de unidade é a melhor ferramenta para isso, porque ele é código. E é por isso que eu acho que o teste de unidade é o recurso ideal para você fazer refactoring, porque ele te permite, ele te traz muita vantagem. Parece às vezes até que é uma ferramenta feita para fazer refactoring. Muitas vezes você vê aí nos livros de Extreme Programming, o pessoal fala sobre isso, né? Cara, teste de unidade é uma ferramenta de refactoring, uma ferramenta de engenharia e não de qualidade. E eu concordo com essa afirmação. Eu acho que o teste de unidade não é uma ferramenta de qualidade, ele é uma ferramenta de engenharia. Apesar dele estar sempre relacionado ao requisito, porque obrigatoriamente você precisa olhar para o requisito para criar ele,
mas ele é uma ferramenta, se a gente for olhar de forma primária, né, ele é uma ferramenta de engenharia e não de qualidade. E entender isso vai fazer você colocar o teste de unidade dentro do seu contexto, né? Porque não é o contexto do QA, não é o contexto do cliente, né? É o contexto do código, da engenharia do código. Eu acho que isso é muito positivo para a nossa mentalidade, né? Não só para a mentalidade da empresa. Ah, legal, André, você falou que teste de unidade é muito bom para fazer refactoring, que é a ferramenta perfeita, mas e se meu código não tem o teste? O que eu vou fazer? Tudo que me resta é sentar e chorar? Infelizmente, se você não quer fazer teste, você só vai poder sentar e chorar. Se você não tem teste no seu código, você vai ter que criar. Não tem o que fazer. Se ele é a ferramenta perfeita para fazer refactoring e você quer fazer refactoring, geralmente você vai ter duas opções. Ou você tem teste e faz tranquilo, ou você não tem teste e tem coragem. Se você tiver coragem de fazer, você pode fazer. Eu já vi, cara, dezenas, talvez centenas de vezes na minha carreira aí, as pessoas fazerem refactoring sem teste de unidade. E você acha mesmo que todo mundo que está na área de TI, na área de programação, faz teste de unidade? Se fizesse, eu não tinha um canal só para falar disso. As pessoas não testam. Os devs não gostam de fazer teste. Eles querem fazer, mas eles relegam. A gente deixa de lado. Faz quando dá, faz quando tá mais tranquilo. Então, pô, se ninguém faz teste, como é que a gente... Você acha que também ninguém no mundo faz refactoring? Todo mundo faz. Porém, você tem que ter coragem. Quantas vezes você já não trabalhou, aí se você já tem mais experiência, quantas vezes você já não trabalhou com alguém que quebrou um negócio em produção? Porque foi mexer numa coisa lá e não testou direito. É o testar direito que é o problema, né? Então, se você quer fazer sem refactoring, você só precisa ter coragem. Às vezes, você tem um nível de conhecimento em cima daquele código que é muito alto. E aí te permite fazer testes sem refactoring. E tá tudo certo se você consegue. Não vou julgar aqui se isso é um problema para você ou não. Às vezes você prefere gastar o seu tempo fazendo teste manual. Não tem problema. Tá tudo bem. Só é mais difícil de fazer. E você precisa, invariavelmente, de coragem. Independente se você conhece muito o código ou não, você tem que ter coragem. Eu duvido que você conheça alguém, porque eu nunca conheci alguém que mexe num código, que faz um refactoring grande, sem teste de unidade, e quando termina fala assim, tranquilo, mete em produção aí que não quebra. Não existe ninguém que consegue fazer isso. A gente já não tem essa 100% de certeza, né, de falar quando a gente tem teste de unidade. Porque, às vezes, não é mágica também, né? Às vezes o seu teste de unidade não cobriu todas as situações. E você não enxergou. E tá tudo certo. Ainda assim, fazendo teste manual ou fazendo teste de unidade, quem tem que enxergar as situações é você, não são as outras pessoas. Porque é você que está fazendo o teste. Então, às vezes, você efetivamente não enxergou. Agora, se você faz um teste manual, o seu teste está na sua cabeça. Se você faz um teste de unidade, o teste está registrado e versionado. As suas validações estão versionadas junto com o código. Então, se você quebrou e você não está lá no dia que deu problema para fazer a correção, se tiver um teste de unidade, qualquer pessoa do seu time pode corrigir, porque ela sabe o que você fez. É claro que não de bate-pronto, ela vai olhar o teste, vai ter que entender os testes, vai ter que entender o código. Mas está registrado. Se você faz um teste manual, o teste está na sua cabeça. E se você não escreveu em lugar nenhum, se você não explicou para ninguém, seu time não consegue replicar. E ele vai depender de você para alterar. E se você não estiver lá no dia? Eu sei que tem situações que às vezes não dá, que você não quer, ou que você não sabe, tal. Mas coragem, você só precisa de coragem. Eu particularmente prefiro ter o teste. É bem melhor, é bem mais tranquilo. Agora, eu sei que é uma coisa difícil de fazer, né? Não é uma coisa simples, mas existem técnicas para isso. Você só precisa aprender elas. Então você tem que procurar na internet aí, você tem que estudar. Tem vários livros que falam sobre isso. Tem um do Michael Feathers, Código Legado.
muito legal que fala sobre refactoring. O Martin Fuller, se vocês procurarem na internet, ele tem vários artigos que falam sobre teste, que falam sobre refactoring. É muito interessante. Tem coisas mais simples que você pode aprender também, mas, como eu disse, invariavelmente vai estar ligado a teste de unidade. É muito raro que você veja uma técnica de refactoring que não fale que tenha que ter teste. Então, tem técnicas de refactoring, mas elas estão geralmente cobertas com teste de unidade. Não tem jeito, não tem para onde correr. E aí tudo isso que eu falei agora sobre ter que fazer teste, ter que aprender técnica, tem que estudar, você vai ter que estudar sobre teste, vai ter que estudar sobre refactoring, às vezes vai ter que estudar engenharia de software, OOP, design patterns, para poder fazer refactorings. Tudo isso vai consumir seu tempo. Então, você também precisa desenvolver ali uma habilidade de avaliar o custo-benefício dessas coisas. Não é que você tem que fazer refactoring a todo momento que você achar uma oportunidade. Pensa lá na cozinha do restaurante. Você não vai limpar o fogão do restaurante enquanto a comida está sendo feita. Você não vai limpar atrás do fogão ou o exaustor do seu restaurante lá enquanto o serviço está aberto. Você vai ter que fazer isso depois, num momento propício. Seria legal fazer a todo momento ali e deixar sempre limpo? Seria, mas às vezes não dá tempo. Pô, do que pegar uma comida caindo no chão agora, eu preciso entregar essa comida aqui agora. Então, dou prioridade para fazer o serviço. Quando acabar o expediente, eu limpo. Então tem um momento para se fazer a limpeza, não é a toda hora. Refactoring é a mesma coisa. Você não vai fazer refactoring a todo momento que você vê. Mas também você não pode relegar os momentos onde você tem oportunidade. Tudo isso é uma questão de avaliação de custo-benefício. E às vezes, de verdade, eu entendo se você diz que não vale a pena. Porque às vezes existem momentos em que não dá. Como eu dei o exemplo lá, você faz uma atividade em um dia e você vai levar 5 para refatorar, não é todo momento que você vai ter essa janela para usar esses 5 dias só para fazer uma alteração. Não que ela não seja importante, mas é que às vezes o custo-benefício dela agora não é bom. Mas pode ser que em outro momento seja. E pode ser que em outro momento você tenha mais experiência com o código, inclusive. E aí aqueles 5 dias passam a ser 3 dias, 2 dias. E pô, se eu vou fazer uma atividade de um dia, vou levar 2 para refatorar, aí já começa a valer a pena. Já não são mais 5, né? Então, você precisa desenvolver a habilidade de avaliar. E talvez mais do que a habilidade, né? Você precisa desenvolver o hábito de avaliar custo-benefício de refactoring. Muitas vezes a gente não avalia. A gente responde de bate-pronto porque está com pressa. A gente não para pensar, pô, será que a longo prazo realmente vale a pena? Mas será que, pô, neste momento eu consigo despender, gastar esse dinheiro investido aqui para refaturar? É isso que a gente tem que pensar. E responder essa pergunta que eu fiz agora, a longo prazo, sempre vai valer a pena. Sempre. Se você puder tirar a dívida técnica do seu código, a qualquer momento isso é positivo. Se você puder melhorar a lógica para que ela fique mais fluida, o time demora menos para mexer. E esse tipo de coisa é bola de neve, né? Quanto mais tempo você demora para mexer, mais a coisa vai aumentando e vai piorando. Então é importante que você faça em algum momento. Mas naquele momento pode ser que não vale a pena. E você precisa ter o hábito de avaliar, de sentar, de olhar para o código, de pensar. Recentemente, vários momentos, o time me pergunta algumas coisas, né, nesse sentido. Pô, mas aqui precisa fazer assim. Cara, isso aqui está errado. Né, esse desenho está ruim, está difícil de manter. Esse código está duplicado, por exemplo, e aí é melhor a gente alterar e fazer do jeito certo.
Mas assim, é sempre melhor. A questão é, agora a gente consegue? Então, senta e avalia se a gente consegue. E eu tenho dado muito esse feedback para o time e tem funcionado muito. Como eu sempre digo, eu gosto de trazer experiências da vida real aqui. Não coisas que eu só li num livro. Então, se você cria o hábito de avaliar, muitas vezes você vai ver que vale a pena. Eu ia fazer isso aqui em 1 hora, mas se eu aproveitar agora, aproveitar essa alteração que eu vou fazer, essa correção, e já refaturar, eu vou levar 3 horas. 1 hora com 3 horas vale muito a pena. Quantas horas você acha que o time ainda vai gastar dando manutenção nesse trecho? Você acha que vai ser 2 horas? Não são 2 horas, é mais tempo. E como eu disse, é bola de neve. Quanto mais o tempo passa, mais o tempo aumenta. Esse tempo de manutenção aí vai ficando cada vez pior. E outra, vai gerar bug em produção. E lembra que bug é prejuízo para a empresa. Porque às vezes para a receita, né, porque parou a operação, por exemplo, e a empresa ainda tem que investir dinheiro para corrigir. Então vale a pena. Mas o importante aqui que eu quero que você entenda é que ter o hábito e a habilidade de avaliar. Tenha o hábito. Não responde as coisas de bate-pronto porque você acha que não dá. Às vezes dá. Né? Olha com calma. Às vezes não é tão difícil quanto parece. Pede ajuda da coleguinha do lado lá que tem mais experiência. Às vezes para você a lógica tá ruim, mas você não sabe o caminho. E alguém que tem mais experiência te ajuda. Você vai gastar um tempinho a mais ali, mas vai valer a pena. Não é uma escolha fácil. Não estou falando para você aqui que, então vou fazer aqui. Pede ajuda do seu chefe, pede ajuda do seu líder, pede ajuda da pessoa mais experiente que trabalha com você. Se você já foi experiente também, você não precisa tomar essas decisões sozinho. Divide com o seu time. Troca uma ideia com todo mundo. A nossa vida, ela nunca vai ser fácil. Você nunca vai ter decisões fáceis para tomar todo dia. Não, a vida do dev ela é cercada de decisões difíceis. Né? Porque às vezes a gente é obrigado a abrir mão de uma coisa para ganhar outra. Eu só acho que às vezes a gente abre mão demais de coisas que são essenciais, como é o teste de unidade e o refactoring. A gente abre mão dessas coisas só porque a gente não para avaliar. Você vai ter escolhas difíceis para fazer. Se você está com uma dificuldade hoje aí, eu recomendo que você pelo menos sente para avaliar. Porque eu acho que vai trazer um custo-benefício gigante aí, que não seja para agora, mas que seja para um futuro. Pelo menos se você tiver a visão de que aquilo está ruim, né, já muda muito o seu olhar, né? Porque aquilo vai começar a te incomodar, sabe? Você vai ficar, mas toda vez eu tenho que mexer nesse negócio. Mas de novo deu problema lá. E 1 hora vai encaixar. Né? E isso vai ficar na sua cabeça. A gente precisa mexer, porque tá ruim. Né? E quando você já tem esse pensamento, você vai enxergar a oportunidade de mexer. Por isso que é importante você ter o hábito de fazer essas avaliações. Nossa vida, infelizmente, não vai ser fácil nunca, né? A gente vai estar sempre cercado de decisões difíceis para a gente tomar. Se é melhor agora ou se é melhor depois, não tem o que fazer, né? Faz parte da nossa profissão. Por hora, eu espero que esses conceitos que eu tenha mostrado para você aí tenham te ajudado a pelo menos entender a coisa, né? Eu gosto dessas aulas mais expositivas por causa disso. Porque eu prefiro que vocês foquem mais em entender os conceitos do que simplesmente sair codando e fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente tem muito esse ímpeto de escrever código. Eu preciso codar, preciso fazer um negócio aqui. E às vezes a gente precisa de mais embasamento para entender as coisas, né? Por isso que eu faço questão de trazer aí esse conceito sobre o método processamento. O que é o refactor? Refatorar, não mudar a saída. Isso é uma coisa muito importante para você entender. Né? E principalmente para que ele serve. É tão importante assim fazer refactoring? Né? Eu acho que esse exemplo do restaurante ajuda muito a entender. Né? Fazer limpeza da cozinha. Se você não limpar a sua cozinha e ter um restaurante, cara, uma hora vai dar ruim. Seu código é a mesma coisa. Você tem que deixar ele sempre limpo. Sempre dar manutenção nele também. Né? Alguém precisa trabalhar para o time. A gente não pode trabalhar só
para a empresa, com os olhos para a empresa. Lógico que ela é a prioridade, a gente tem que entregar coisas, porque o investimento vem de lá. Né? Mas a gente também precisa dedicar uma parte do trabalho para o próprio time. Isso vai gerar também benefícios para a empresa, não é só para o time. Se você gasta menos tempo para fazer uma feature nova, é dinheiro que a empresa está economizando. Ela está investindo menos para ganhar mais. É vantagem para todo mundo. A gente só precisa ter isso em mente. Apesar dos problemas que a gente falou, do tempo, de quebrar o que está funcionando, de às vezes quebrar em produção e você não sabe. Né? E para isso você faz teste de unidade. Se você acha que não dá, começa a fazer teste. Eu gosto de incentivar a galera a fazer teste por causa disso, tem muito benefício. Cara, é muito mais benefício para os devs do que para os outros. É muito mais benefício para você. E estou dizendo isso porque eu vivo disso. Eu vivo isso todo dia. Eu não estou dizendo para você aqui porque é legal de ver, de fazer. É porque eu vivencio isso. Eu faço teste, eu vejo os benefícios. Eu vejo pessoas que eu incentivei a fazer teste colhendo os mesmos benefícios. Então vale a pena sim investir. Sei que é difícil, às vezes você acha que não vale a pena, mas avalia, olha com calma ali. Que eu acho que realmente vai te trazer coisas boas. Na pior das hipóteses, vai trazer evolução profissional para você. Vai ser bom para você, você vai aprender coisas novas, você vai codificar melhor. Você vai evoluir. Muita gente acha que fazer curso de OP, fazer curso de não sei o que é o caminho, é o único caminho, né? É legal fazer curso, é importante. Mas vivenciar os problemas é mais importante. Colocar em prática. E teste de unidade é uma ótima forma de você praticar aquilo que você estuda. E ter que refatorar código vai ser uma aula de OP Design Patterns para você. Você vai se ver obrigado ou obrigada aí a fazer isso toda hora. A usar pattern toda... Eu achava que Design Pattern era uma bobagem. Era frescura, assim. E não é. Nada a ver. É uma coisa super útil. Não é só frescura para deixar bonito. É porque economiza seu tempo, deixa o código mais limpo, mais fácil de entender. Mas eu espero que realmente tenha te ajudado aí. Espero que você coloque essas coisas em prática também, que você comece a avaliar pelo menos. Né? A olhar para... Pô, será que aqui é melhor fazer um teste? Será que aqui eu posso fazer um refactoring e aí eu já colo o teste nele? Eu espero que você realmente faça isso hoje. Não amanhã, não depois de amanhã. Que você comece a fazer agora, na atividade que você vai pegar hoje. Que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se você gostou desse conteúdo aí, deixa seu joinha. Se você tem outras coisas que você acha que são problemas ou são utilidades do refactoring, outras coisas técnicas que você acha que são interessantes também para dividir, deixa um comentário aí, que é muito legal trocar essa ideia com vocês. Se você curtiu muito, eu espero que você curta o canal também, deixa o seu joinha aí, se inscreve lá, porque é muito importante para eu conseguir distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.